Olá, boa noite. Aguardando aqui a professora Leanilde. Daqui a pouco ela está chegando. Vamos aguardar mais um pouquinho. Tatiana já está aqui com a gente, o Walter. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Vamos aguardar aqui. Vamos aguardar aqui um momentinho. Professora Leanilde. Boa noite, professora Leanilde. Seja muito Tudo bem-vinda bem? à nossa primeira live. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui para nos prestigiar nessa live. Uma live que irá potenciar os nossos conhecimentos, vai agregar conhecimento tanto para as famílias como para os educadores. Tenho certeza, né, que essa live ela vai nos ajudar a pensar em novas rotinas de aprendizagem para nossas crianças que estão aí em isolamento social. A live foi pensada justamente diante dos questionamentos que têm surgido, tanto dos pais, tanto dos professores, como potencializar essas aprendizagens diante de um contexto diferente que nós estamos vivendo agora. É um contexto que nós não esperávamos, não estávamos preparados, né, para poder viver diante desse contexto. Então, é um momento onde nós vamos nos reinventar para ajudar os nossos filhos, os nossos alunos em suas aprendizagens. O tema da nossa live é as rotinas de aprendizagem para crianças em tempos de pandemia. Sabemos da dificuldade tanto dos professores como dos pais para propor atividades para auxiliar o seu filho em casa. Então, hoje nós convidamos a professora Leanilde, que vai estar aqui conosco nesse diálogo potencializador, onde vai agregar conhecimentos, né, para nós pais e professores também. Então, hoje a nossa rotina, a palavra rotina remete à organização de horários. Foi o que nós estávamos conversando essa semana com os pais, com os professores que nos acompanham lá na página Práticas Pedagógicas, os professores que estão lá também no WhatsApp, me procurando, perguntando, professora Arlete, como que eu posso propor uma atividade mais dinâmica as famílias, para que eles possam estar acompanhando, para que eles possam estar ajudando, para que as crianças realmente eles aprendam. Sabemos que a rotina, a nossa rotina, ela tem mudado, né? Porque diante desse novo contexto, desse isolamento social, desse confinamento, a rotina ela não é mais a mesma. Então a gente precisa reinventar essa rotina, reorganizar. E os pais eles têm perguntado o seguinte: é, como que eu vou educar os meus filhos diante de uma situação dessa? Porque eu não tenho um determinado conhecimento sobre determinada área, o professor também se preocupa com aquele pai, com aquela mãe, né? Então, assim, eles têm se procurado a cada dia reinventar novas atividades, propor novas concepções de forma de ensinar. Professora Leonilde, ela tem, desde o início da pandemia, ou seja, do isolamento social, ela tem produzido vários vídeos com sugestões, brincadeiras e histórias para nossas crianças e até mesmo para os adultos. Vou deixar que a professora Leonilde está presente, porque nem todos, né, conhecem a professora Leonilde, mas hoje vai ter o prazer de conhecê-la e conhecer um pouco também do seu trabalho. Com a palavra, a professora Olá, Leonilde. uma boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Estão todos me ouvindo bem? Então, meu nome é Leanilde, eu sou professora na rede municipal de Cariacica, no Espírito Santo, e também sou professora na rede estadual. E desde o início da pandemia, eu venho produzindo material, né, vídeos, contribuindo com alguns colegas profissionais que estão assim com muita dificuldade nesse momento, né, de pandemia, onde as crianças estão em casa, muitos professores estão com atividade remota e a gente está aqui tentando ajudar de alguma forma os nossos colegas profissionais aí nessa árdua missão de educar agora de forma online. Professora Leonilde, pensando nessa nova rotina, nessa nova reorganização, nós temos aqui quatro perguntas para que a senhora possa nos responder.
A primeira pergunta é: como organizar essa rotina com as crianças em isolamento social? Quando a gente pensa numa rotina que ela é feita atualmente de momentos e não de horário fixo. Então, o que que acontece, né, professora Arlete? A rotina, ela está ligada à organização. Então, não tem como a gente pensar em rotina sem pensar numa organização. As crianças, nesse momento, elas estão em casa, né? Então, criança que está em casa e que tem acesso à escola de forma online, então, provavelmente, os horários das aulas continuam os mesmos horários da escola. Então, a família, o familiar nesse momento, ele precisa auxiliar essa criança a ter essa predisposição a estar à frente do computador, né, para assistir essas aulas. Então, precisa criar uma rotina dentro de casa, acordar em certo horário, tomar o café, o lanche. Se as aulas são pela manhã, acordar no mesmo horário que seria para ir para a escola, para assistir às aulas, e os pais precisam, então, incentivar os seus filhos para isso. Aquelas crianças que estão em casa e que não têm acesso à escola, porque geralmente as crianças da escola pública, falando da educação infantil, ainda não há esse acesso remoto na escola pública, algumas escolas, né? Em alguns estados do nosso país, outros estados já têm. Então, o que que acontece? Os pais precisam, então, criar uma rotina, até porque, professora Arlete, tem muitos pais que estão também trabalhando home office. Então, mudou todo o contexto da casa, né? Da organização da casa. Então, às vezes, na casa só tem um computador. E aí o pai precisa trabalhar, ou a mãe precisa trabalhar, e a criança também precisa estudar. Então precisa se organizar, fazer uma reorganização aí, a família sentar junto, fazer uma organização de rotina, com os horários, né? Deu um probleminha, eu acho que lá na conexão da professora Leanilde. Vamos Esse aguardar. momento, esse momento precisa ser prazeroso, né? Não pode ser um momento também maçante, de obrigação. Precisa ser prazeroso. Assim como lá na escola a gente trabalha uma rotina prazerosa com a criança, em casa os pais precisam também trabalhar de forma prazerosa. Quando a gente vem falar nesta rotina, né, a gente coloca como momentos, porque a gente tem a preocupação daqueles pais que estão trabalhando. São pais que eles não têm tempo de colocar um horário fixo para que ele possa realizar determinada atividade com seus filhos. Então, assim, como que essa família, professora Leonilde, ela pode ajudar para que a aprendizagem dessa criança continue sendo desenvolvida, já que as aulas presenciais elas estão suspensas? Então, esse é um questionamento feito, assim, acho que não é só a nível de Brasil, a nível de mundo, né? A aprendizagem, né? A gente deixa a aprendizagem das linguagens, né? Da língua portuguesa, da matemática, da história, da geografia, a gente deixa para a escola. Existem muitas aprendizagens que pode se fazer dentro de casa. Por exemplo, levar uma criança para a cozinha para fazer um bolo junto com a criança, um pão, levar a criança para colher uma roupa no varal. Então, ela está aprendendo outras coisas, outras funções que são primordiais para a vida de qualquer ser humano. E ali ela também está trabalhando a coordenação motora, está trabalhando percepção visual, percepção auditiva. Né? Por quê? Porque a mãe vai mostrar, olha, para fazer um bolo, 3 xícaras de trigo, 2 xícaras de açúcar. Então, ela começa a entender essas relações matemáticas que estão no cotidiano, né, da nossa vida e que ela aprende depois na escola. E também, assim, foi colher uma roupa no varal, tá ali, só de pegar num pregador e pinçar ali, ela já começa a ter também essas habilidades motoras que são muito importantes. Acho que as aprendizagens de linguagens devem ficar para a escola. Agora, se o pai ou a mãe tem essa preocupação e sente a necessidade, quer que os pais e quer realmente ensinar, também não tem nenhum problema, desde que seja de forma tranquila, prazerosa, fazendo com que a criança se sinta feliz naquele momento. Ou seja, são várias habilidades que podem ser potencializadas nessas atividades que os pais realizam com seus filhos. Às vezes não é atividade direcionada, por exemplo, como você colocou aí,
a questão de fazer um bolo, a questão da criança estar ajudando a mãe a estender a roupa, é o momento onde essas aprendizagens são potencializadas e que muitas famílias desconhecem o valor desse momento, desconhecem também as potencialidades que podem estar ocorrendo ali neste momento, as aprendizagens significativas na vida dessas crianças. Vamos para a próxima pergunta, porque a próxima pergunta, professora Leanildes, é em relação justamente aos professores. Os professores também, eles vêm tendo algumas dúvidas sobre como potencializar essas atividades com a família, como propor atividade onde essa família possa participar. Então, essa é uma pergunta assim, muito pertinente, né, e crucial nesse momento. Vários professores têm me perguntado também isso. Como que eu vou potencializar a aprendizagem e eu preciso da família nesse momento? Gente, vamos entender esse contexto agora. Se as aulas são remotas e se o acesso é online, quem é agora o professor colaborador? Quem é que vai colaborar para a aprendizagem? É o responsável da criança que está em casa com ela naquele momento. É essa pessoa, né? Então é o pai, a mãe, o tio, a tia, a avó, o avô, que está em essa aprendizagem, né? Não adianta pensar assim, mas a professora vai ter que dar um jeito. A professora está fazendo o que ela pode lá dentro da casa dela para trazer o melhor recurso, da melhor forma para que essa criança aprenda, tá? Então, os pais agora precisam se unir, se engajar de forma... Por isso que é necessário uma rotina, né? O pai e a mãe precisam fazer uma rotina. O responsável tem que fazer uma rotina, porque eles precisam parar um pouco para estar junto com a criança para poder colaborar nessa aprendizagem. E é claro, as professoras também precisam fazer planejamentos que envolvam a família, né? Com atividades lúdicas também, que possam contribuir para que a família toda se anime no sentido de estar ali junto com a criança para aprender e ensinar. Porque vem a preocupação. Os professores estão trabalhando de modo remoto, preparação de videoaulas para as crianças da educação infantil. Como preparar uma atividade em que o pai também possa participar e possa se divertir com aquela criança? Então, eu também já recebi uma pergunta como essa. Então, assim, o professor, ele tem que entender assim, mesmo que eu estou na minha casa, fazendo o meu planejamento de aula, eu tenho que pensar em propostas de atividades que venham a contribuir para o desenvolvimento global da criança, né? E aí, como eu agora, enquanto professora, sei que o pai e a mãe, o responsável ele é o colaborador neste momento, é quem vai colaborar para essa aprendizagem, então eu preciso envolvê-lo de alguma forma. Então, atividades que possam envolver a família, como chamar a família para assistir um vídeo junto, tá? Mandar uma historinha via WhatsApp ou um vídeo via WhatsApp para a família assistir com a criança e depois colocar algumas perguntas para a criança responder, né, sobre a história, sobre o vídeo. Outra coisa que pode ser feita é uma caça ao tesouro. Então, a professora ali do outro lado da telinha fala, olha, nós vamos agora fazer uma caça ao tesouro. Vamos ver. Então, já combina previamente com o papai e mamãe quais são os objetos que ela vai pedir, para que já deixem próximo ali onde a criança tem aquela percepção visual, para poder encontrar de forma mais rápida. Então, você diversifica a sua aula, envolve a família e trabalha ali junto, unido. Que é o que nós precisamos ver. E o bacana desse tipo de aula é que promove a interação, né? A interação da criança com a família, né? Isso é muito importante. E a família em si, ela acaba tendo mais vontade de estar ali participando daquelas atividades que são propostas pelos professores, né? E, professora Leanilde, a gente volta um pouquinho lá em fevereiro e nós vamos pensar naquele contexto sala de aula, onde nós temos alunos com especificidades diferentes. Ou seja, nós temos uma sala heterogênea. Como propor atividades para essas crianças que possuem uma dificuldade, às vezes, na aprendizagem, que possuem especificidade diferente? Professora Arlete, olha só, uma coisa que eu sempre falo com as minhas amigas professoras, né? Eu trabalho com a educação especial, você sabe,
e eu sempre falo o seguinte, eu vejo o professor falando assim, meu Deus, eu preciso fazer 2 ou 3 planejamentos. Não, não há necessidade de fazer planejamento para 19 e um planejamento para um, no caso, quando você tem uma aluna especial. Você faça um planejamento que atenda aquela criança que tem especificidade. Porque o planejamento que você fizer para a criança que tem especificidade vai contribuir para todas as outras crianças. Porque o professor ele não pode pensar que ele tem crianças diferentes na sala, ele tem que trabalhar diversificado. Ele tem que pensar num planejamento onde ele consiga envolver todos os alunos, seja os especiais, seja os não especiais, todos os alunos. Então, não são vários planejamentos que devem ser feitos, mas um único planejamento que atenda a todas as especificidades. Então, na hora de planejar, eu tenho que pensar naquele meu aluno que tem dificuldade motora, que tem dificuldade visual, que tem déficit de atenção, que tem altas habilidades. Eu tenho que pensar nesse aluno e fazer um planejamento com objetivos e propostas de ensino que envolva esse aluno. Porque o que a gente mais vê nas escolas é que, às vezes, o professor regente, ele faz uma atividade e ele faz pensando naqueles que são ditos normais, a gente fala assim, né? Tem outros termos também, e ele esquece do aluno especial. Só que o aluno especial, ele precisa também ser incluído. Então, há necessidade que o professor pense dessa forma, em fazer um planejamento que envolva todos os alunos, desde os especiais até os outros. São vários planejamentos, um único planejamento que consiga contribuir para a aprendizagem de todas as crianças. Tem um ventilador ligado aqui. Menino entrando, gente, live é assim mesmo, né? Não tem jeito, tem criança em casa, é desse jeito. Professora Leanilde, quando você coloca essa questão do planejamento, os professores realmente, eles vêm com essa fala, em preparar um planejamento individual para aquele aluno que possui ali uma dificuldade na aprendizagem. E nós precisamos realmente refletir sobre essa outra forma de planejamento que você tem colocado. É pensar num planejamento onde você vai pensar também naquele aluno, como que eu vou alcançar a minha criança, como que eu vou potencializar a aprendizagem. Quando nós pensamos, então, professora, nas crianças menores, a senhora teria uma sugestão de atividade que a senhora poderia estar contribuindo para que os nossos professores possam estar também auxiliando esta família, as crianças com seu desenvolvimento motor, né? O que a senhora pode sugerir? Então, como eu disse anteriormente, né? Esse não é o momento de pai e mãe ensinar aquilo que se ensina na escola, né? Língua portuguesa, matemática, história, geografia. Esse é um momento de pai e mãe cuidar da criança, né? Quando a gente fala da educação infantil, a gente está trabalhando o cuidar, o brincar e o educar. Então, é necessário que agora os pais aproveitem esse momento de isolamento para cuidar dessas crianças, para brincar com elas. Então, como eu disse, ajudar a criança a arrumar o guarda-roupa, é uma forma de você estar ensinando organização, né? Pedir a criança para casa, né? Ir lá para fora, lavar uma roupa e ensinar a criança como que se lava uma roupa, são formas de ensinar e que vão contribuir significativamente para essa criança no futuro. Porque o que precisa neste momento é qualidade de tempo, né? Os pais estão em casa, então eles precisam dar qualidade de tempo aos seus filhos. O que é isso? É desligar um pouquinho da televisão e ficar ali com aquela criança, brincando com ela, seja uma cócega que você vai fazer, seja um jogo que você vai fazer com ela, né? Uma brincadeira lúdica que você aprendeu na infância que você vai ensinar, passar anel, se você tem mais crianças em casa, brincar de telefone sem fio, né? Tantas brincadeiras que nós podemos resgatar nesse momento em família para aproveitar aí e ensinar valores
valores às crianças, porque a criança ela é um ser integral e ela precisa se desenvolver integralmente, ou seja, sociomotor, psíquico, né, cognitivo, e aí a família pode contribuir nesse momento agora de isolamento social. E nós sabemos também que essa rotina muda, mas o aprendizado, ele não pode parar, né? Ele tem que continuar de alguma forma, porque os pais, os professores que estão engajados na educação, eles têm essa preocupação continuar a ensinar os filhos de alguma forma, a educar. Então, como a professora Leonilde colocou, você pode estar educando, ensinando através das histórias, das músicas, resgatar aquelas canções antigas aí que a gente ouvia das nossos avós, das nossas tias, tudo isso é muito bom. Quando você também pega um álbum de fotografia e mostra para aquela criança e conversa com ela, é um momento de escuta, é um momento que a criança ela vai desenvolver também a linguagem oral, é um momento que você vai rememorar, é um momento que você vai ensinar também um pouco da sua cultura, das suas vivências de infância, a experiência que vocês tinham quando eram crianças. Eu gostaria de colocar aqui um exemplo, que aqui com o Arthur, eu trabalho aqui em casa, algumas atividades com ele, porque assim, eu acho que a criança realmente ele tem que ter uma rotina, né? Não é uma rotina fixa, é uma rotina de momentos, onde eu paro e falo, Arthur, agora é o momento que nós vamos brincar. Porque como que nós devemos estar falando para essa criança? É dever? Vamos fazer uma atividade? Por que a gente não pode usar o termo brincar? Quando você usa o termo brincar, você faz um convite dinâmico para aquela criança, onde ela realmente ela vem participar daquela atividade. Então, eu falei, Arthur, vamos brincar com as formas geométricas? Ah, mãe, vamos. Então, como brincar? Onde eu peguei as tampas, fui lá no meu armário, peguei tampas, peguei potes, e nós passamos ali brincar, reconhecendo as formas naquele... Arthur, pega tal vasilha assim, que tem a forma de um quadrado. Pega a vasilha que tem a forma de um ciclo. Olha que atividade lúdica, potencializadora e que ajuda as crianças a aprender os conceitos. A gente pensa assim, é só o professor que tem que ensinar? Será que é só o professor que tem que se preocupar com a educação? Eu, como mãe, eu penso o seguinte, que eu tenho que me preocupar também. Eu tenho que estar engajada nessa educação, uma preocupação com a aprendizagem do meu filho, uma preocupação com o desenvolvimento dessa criança. Então, eu tenho que propor. O que eu posso propor? Se eu não sou professora, então eu começo a pensar, eu começo a buscar. Nós temos as redes sociais, onde tem muitas atividades, nós temos páginas onde os professores estão postando vídeos, onde os professores compartilham várias atividades que vocês podem estar usando. E é assim que eu faço. Sou professora, mas estou sempre ali, de olho em tudo que está sendo postado, compartilhado. A gente vai filtrando para potencializar, para ajudar na aprendizagem dos nossos pequenos. Professora Leonilde, vou deixar com você as considerações finais. Qual o recado que você deixa aí para essas famílias, para os professores que estão nos assistindo? Então, um recado para os professores que estão trabalhando no acesso remoto, né? Essas aulas online, lembre-se sempre, professores, vocês estão dentro da aula agora dos seus alunos. Vocês estão agora sendo muito mais enxergados, né? As pessoas estão vendo o seu trabalho. Então, quando for fazer um planejamento, faça um planejamento com coerência, com coesão, pensando mesmo em como o seu planejamento vai chegar na sala daquela criança. Porque os pais estão ali, estão vendo. Então, filtre os vídeos, os livros que você vai apresentar, né? As músicas, tudo isso. Eu acho que para o professor, a minha sugestão é essa. Tome bastante cuidado agora quando você vai propor algum planejamento, alguma atividade, porque você agora está junto com a família. E para os pais, né, para os responsáveis, gente, este é um momento onde nós estamos agora aprendendo a estar juntos de verdade. Porque, na verdade, a sociedade vive do trabalho e do estudo. E os momentos que a família tem para ficar juntos são muito pequenos. Só os finais de semana, são só 2 dias,
que são os finais de semana. E hoje você agora fica todos os dias ali, o tempo inteiro, igual quando eles eram bebês. Então aproveite esse momento para se unir à sua família, para se juntar aos seus filhos, para conhecer os seus filhos, ouvir o que eles querem aprender, sabe? Ouvir o que eles gostam, momentos de afetividade, dar gargalhadas, contar piadas, contar histórias. É um momento onde você pode resgatar o amor, o companheirismo, a união em família. Eu acho que é isso que nós devemos trazer e fazer com as nossas famílias. Não só você que tem filhos pequenos, mas você também que tem filhos adolescentes, né? Ou você que está sozinho com seu esposo, ou com seus irmãos, com qualquer membro da sua família. É um momento de união, porque nós vamos precisar disso no futuro. Ouvintes que estão aqui, nós vamos precisar disso, porque nós não sabemos como vai ser o pós-pandemia. Nós estamos agora passando pela pandemia. Eu tenho um amigo que diz assim, a gente está consertando o carro com ele andando, consertando a roda do carro com ele andando. E é isso que nós estamos fazendo. Mas teremos o pós-pandemia. E lá, como vai ser? Como será? Então, se a família estiver unida, estiver comprometida com o amor, com valores, né? Se dedicando um ao outro, eu tenho certeza que nós teremos aí sucesso aí 2021, 2022, nós estaremos muito melhores. Essa é a minha sugestão. Aproveitar, né? Sabemos que estamos, né, vivendo uma pandemia, muitas coisas, muitas notícias ruins, mas a gente tem que tirar algo de positivo, que é fortalecer os vínculos com os nossos filhos, com nossos familiares, né? De forma significativa, de forma prazerosa, onde nós tenhamos ali momentos de alegria, momentos de união, e isso é muito importante. As crianças, elas possam sair, né? Elas possam sair dessa pandemia, elas possam chegar a um retorno para as escolas de forma segura, de forma consciente, sabendo realmente o momento que ela estava vivendo, o que é essa situação, são as informações que a gente vai passando, para que nossas crianças fiquem menos ansiosas. Não é isso, professora Leonide? Isso, então, isso. Eu quero também agradecer aqui, né? Algumas pessoas estão assistindo a live, a Deliane, a Lília, né? A Tatiana, muito obrigada, né? São nossas colegas aí, mães também, que estão vivendo esse momento junto com seus filhos pequenos, né? Algumas, outras não. Enfim, esse é um momento de aprendizado em família. Um momento de compartilhar conhecimento. E você que está assistindo a live, se também quiser compartilhar o seu conhecimento, entre em contato com a nossa página Práticas Pedagógicas /Educação, onde nós temos ali a nossa página de atividades, temos também a nossa biblioteca virtual, onde vocês pais podem estar acessando, onde tem vários livros de histórias que você pode estar contando para a sua criança, pode também realizar algumas atividades lúdicas, atividade divertida. E eu gostaria de agradecer vocês por estarem aqui. Vamos aguardar, quem sabe, a próxima live, quem sabe mais algum educador queira também estar aqui conosco, tá bom? Deixo aqui o meu abraço para vocês e até a próxima live. Obrigada, professora Leonilde, por estar aqui conosco. Vamos estar preparando mais lives com conteúdos agregadores para facilitar a aprendizagem das nossas crianças. Uma boa noite para vocês, um bom feriado e um bom descanso.